Você já reparou como o mundo admira pessoas boas, mas raramente as respeita? A verdade é que, enquanto você se esforça para ser gentil, compreensivo e moralmente correto, o mundo real funciona com outras regras, regras que ninguém te ensinou. E é por isso que, mesmo sendo uma boa pessoa, você vive se sentindo frustrado, ignorado ou até usado. Esse vídeo não é um convite à maldade, é um convite à consciência. Vamos falar sobre o preço invisível da bondade cega, sobre como a virtude, quando usada sem estratégia, se transforma em fraqueza, e como a filosofia de Maquiavel pode revelar um caminho de poder pessoal que a psicologia também confirma. Ser verdadeiro consigo mesmo, antes de tentar agradar o mundo. Se você sente que está sempre dando mais do que recebe, que é compreendido só quando se cala, ou que perdeu o controle da própria narrativa, então este vídeo pode virar uma chave dentro de você. E talvez, pela primeira vez, você entenda que ser livre é mais importante do que ser aceito. Desde pequenos, aprendemos que ser bom é o caminho certo, que devemos agradar, obedecer, evitar conflitos, oferecer a outra face. Crescemos com a ideia de que a bondade é sinônimo de valor humano, de que quanto mais gentil e solícito formos, mais amor e reconhecimento receberemos. Mas ninguém nos explica o que acontece quando essa bondade se torna uma performance e quando o mundo começa a se aproveitar dela. Ser bom, nesse contexto, não é escolha, é condicionamento. É agir esperando algo em troca e se decepcionar quando o mundo não responde com gratidão. E essa decepção acumulada, disfarçada de humildade, se transforma em autodesvalorização. A sociedade aplaude os bons, mas idolatra os fortes, os estrategistas, os que sabem o que querem e impõem limites. Enquanto isso, o bom, que reprime a própria raiva, que diz sim quando queria dizer não, vai se desintegrando por dentro. Vive cansado, ressentido e muitas vezes com uma raiva que nem sabe de onde vem. Porque ser bom, quando é uma obrigação, não é virtude, é submissão. É uma forma de se apagar para ser aceito. E o mais cruel? Isso raramente gera respeito. Pelo contrário, o mundo percebe quando alguém não tem coragem de se posicionar e simplesmente passa por cima. Maquiavel entendeu isso há séculos. Ele enxergou que a moral tradicional pode ser uma ferramenta de controle, que os valores sociais, quando aceitos sem reflexão, transformam o indivíduo em servo. Ele não pregava a maldade como muitos acreditam. Ele apenas dizia: o mundo não funciona como nos contos de fadas, e quem não entende isso vive frustrado, vivendo para os outros e esperando uma recompensa que nunca vem. A bondade, segundo ele, só tem valor quando é usada com inteligência. Quando vem da força, não da fragilidade. Ser bom por medo de ser rejeitado é o oposto de ser virtuoso. É ser escravo da imagem que se quer manter. A psicanálise também revela esse dilema. O sujeito que reprime impulsos naturais em nome da moral externa vive em constante conflito interno. Ele não é bom porque escolheu ser. Ele é bom porque teme não ser amado. E todo comportamento movido pelo medo gera sofrimento. O superego, essa instância psíquica que representa as regras e proibições internalizadas, se torna um tirano interno, fazendo com que cada impulso mais instintivo seja castigado com culpa. A pessoa se torna prisioneira de si mesma. Vive sorrindo por fora, mas carregando uma angústia silenciosa por dentro. O que Maquiavel propõe, de forma crua, é o resgate da lucidez. Ele nos convida a parar de fingir que o mundo é justo, que a moral sempre vence e que basta ser bom para tudo dar certo. A proposta não é virar um manipulador sem ética, mas um ser humano que usa a virtude com sabedoria, e não como algema. A verdadeira liberdade começa quando você questiona o motivo pelo qual tenta ser tão bom, e descobre que, muitas vezes, por trás dessa bondade, existe um medo profundo de ser quem você realmente é. Maquiavel não é um filósofo que prega o egoísmo desenfreado como muitos pensam. Pelo contrário, ele é um mestre em entender a natureza humana e as dinâmicas de poder que governam o mundo real.
O que ele nos ensina não é ser manipulado, mas como tomar as rédeas da própria vida. E a primeira lição que o príncipe nos oferece é que a imagem que projetamos no mundo é muitas vezes mais importante do que a realidade interna. O jogo da vida não é apenas sobre quem somos por dentro, mas sobre como conseguimos ser percebidos. Quem tem controle sobre sua imagem tem controle sobre como os outros respondem a ele. A estratégia de Maquiavel é clara. O poder não está em ser apenas bom ou virtuoso, mas em ser astuto e inteligente ao navegar no cenário social. Em sua visão, um príncipe ou qualquer pessoa que busque liderança deve saber exatamente quando usar a força, a persuasão ou o engano. Maquiavel ensina que para alcançar o poder pessoal é preciso entender que o mundo nem sempre é justo e que as virtudes, muitas vezes, podem ser usadas contra nós. A habilidade de se adaptar ao ambiente, de ser flexível nas decisões, é o que separa os que comandam dos que seguem. Essa visão prática da vida, longe de ser maquiavélica no sentido pejorativo, revela uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a encarar. Para ser bem-sucedido, você precisa entender as regras do jogo e jogar conforme elas. Não adianta ser puro de coração se você não sabe lidar com a ambiguidade das relações humanas. O príncipe ensina a importância de ter clareza sobre seus objetivos e sobre os meios para alcançá-los, mesmo que isso envolva decisões difíceis ou impopulares. A imagem e o comportamento são armas poderosas, e quem souber usá-las estrategicamente se coloca em uma posição de vantagem. A construção de uma imagem poderosa é uma habilidade que vai além de simples aparência. Maquiavel ensina que o líder deve ser capaz de projetar uma imagem de força e segurança, mesmo que internamente haja momentos de incerteza. O truque está em não demonstrar fraqueza, em manter uma postura imponente diante das adversidades. O príncipe deve saber quando se tornar visível e quando se retirar para consolidar seus planos. Maquiavel destaca que o poder está na capacidade de manipular o tempo e os espaços, no controle sobre o que os outros percebem, ao invés de se perder nas emoções momentâneas. No entanto, o que realmente diferencia os líderes de sucesso dos que falham é a habilidade de tomar decisões difíceis sem hesitar. O príncipe não é movido por compaixão ou moralidade restrita. Ele é movido pela necessidade de manter sua posição e alcançar seus objetivos. Maquiavel não sugere que sejamos frios ou cruéis por natureza, mas que em um mundo onde as forças do caos e da incerteza estão em jogo, a habilidade de agir de forma calculada é essencial. Ele nos desafia a ver a vida como ela é, sem ilusões, e a reconhecer que, muitas vezes, os fins justificam os meios. Aqueles que dominam essa arte de tomar decisões implacáveis são os que, eventualmente, conquistam o poder. O grande erro que muitos cometem é imaginar que o poder vem apenas de boas intenções ou ações virtuosas. A realidade de Maquiavel é outra. O poder vem do entendimento profundo das regras não ditas, dos jogos psicológicos e sociais que moldam as relações humanas. Através da estratégia e da manipulação inteligente da própria imagem, o príncipe se coloca à frente, construindo uma rede de influências que lhe garante autoridade. Ele sabe que, por trás de cada interação, há um jogo de forças em que o autoconhecimento e a capacidade de adaptação são cruciais. Quem ignora essas dinâmicas está fadado a ser um espectador, nunca o protagonista. A busca pela aprovação é uma das forças mais poderosas que moldam o comportamento humano. Desde a infância, somos condicionados a buscar a validação dos outros, seja por meio de elogios, reconhecimento ou, muitas vezes, pela conformidade com as expectativas alheias. No entanto, essa busca por aceitação constante tem um preço. Ao escolhermos sempre agradar aos outros, abrimos mão de nossa própria liberdade, permitindo que os outros definam quem somos. O paradoxo é claro. Quanto mais tentamos ser amados,
mais nos afastamos de nossa verdadeira essência. Por outro lado, a liberdade verdadeira exige coragem. Coragem para agir de acordo com nossos próprios valores, mesmo que isso signifique desaprovação. Quem busca a liberdade está disposto a enfrentar a solidão temporária e a rejeição, pois sabe que, ao final, a verdadeira conexão com os outros só é possível quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. O dilema entre ser amado e ser livre é, portanto, uma escolha profunda e inevitável. À medida que escolhemos nossa independência, podemos descobrir que a aprovação das outras pessoas não é mais tão essencial quanto antes. Essa luta interna é uma das mais difíceis de se resolver, porque a aprovação é um sinal de pertencimento, e o pertencimento para muitos é sinônimo de segurança e amor. No entanto, a liberdade traz uma sensação de poder que nenhum reconhecimento externo pode oferecer. Ao nos libertarmos da necessidade de agradar, passamos a definir nosso próprio valor e a viver de acordo com a nossa verdade. Isso, no entanto, pode ser assustador, pois muitas vezes preferimos a segurança de ser aceito à liberdade de ser quem realmente somos. A escolha entre liberdade e aprovação se torna ainda mais dolorosa quando percebemos que, ao buscar constantemente agradar aos outros, nos tornamos prisioneiros das expectativas alheias. Vivemos em um estado de ansiedade constante, tentando prever o que os outros pensam ou esperam de nós. Essa pressão externa impede que possamos realmente explorar quem somos e o que queremos da vida. Enquanto buscamos encaixar-nos nos moldes impostos, nossa energia vital é drenada e nossa liberdade, pouco a pouco, se dissolve. O dilema é simples: ou escolhemos viver conforme as expectativas dos outros, ou vivemos pela nossa própria verdade, desafiando os julgamentos. Essa renúncia à autenticidade, muitas vezes, é disfarçada de compromisso ou preocupação com o bem-estar dos outros. Mas o que, na realidade, estamos fazendo é sacrificar nossa verdadeira voz em nome de uma aceitação que não nos preenche de forma genuína. Quando estamos constantemente focados em ser agradáveis e aceitos, a nossa identidade se dissolve e nos tornamos sombras do que poderíamos ser. A liberdade exige mais do que coragem. Ela exige um desprendimento profundo, a capacidade de deixar ir a necessidade de ser aceito e abraçar a verdade, mesmo que ela nos faça estar sozinhos por algum tempo. À medida que nos afastamos da aprovação externa e abraçamos a liberdade, somos capazes de redefinir o que significa sucesso e felicidade. A liberdade traz consigo uma força silenciosa, aquela que surge da certeza interna de saber que, ao escolher ser verdadeiro consigo mesmo, estamos cumprindo nosso propósito. Embora o medo da rejeição possa nos acompanhar em certos momentos, é no caminho da autenticidade que encontramos uma paz que a aprovação dos outros nunca poderá proporcionar. Libertar-se da prisão da aprovação é um dos maiores atos de coragem que podemos realizar e, por mais difícil que seja, é também um dos mais libertadores. Ao longo deste vídeo, exploramos um caminho profundo e muitas vezes desconfortável. A verdade é que, ao tentar ser uma boa pessoa, muitas vezes nos condenamos à prisão da expectativa alheia, sacrificando nossa liberdade e autenticidade. Maquiavel nos ensina que o poder verdadeiro não está em agradar os outros, ou em seguir as normas sociais, mas em abraçar a estratégia, a astúcia e a visão clara do que realmente queremos na vida. A liberdade de ser quem somos vem de romper com a necessidade constante de aprovação e de, em vez disso, confiar na nossa própria capacidade de criar e moldar nosso destino. O dilema entre ser amado e ser livre é um reflexo da tensão eterna entre nossas necessidades externas e internas. Ao escolhermos a liberdade, estamos optando por uma vida mais autêntica, mas também por uma jornada solitária em certos momentos. Isso exige coragem, mas também clareza. O Príncipe de Maquiavel nos mostra que o verdadeiro poder vem da capacidade de agir de acordo com nossos próprios princípios, sem nos curvar à pressão externa. A liberdade não é uma escolha fácil,
mas é a única que nos leva à realização pessoal e ao verdadeiro poder. Por fim, refletir sobre essas ideias nos leva a uma compreensão mais profunda de nossa própria natureza e dos desafios que enfrentamos no mundo moderno. Viver de acordo com nossa verdadeira essência, sem a constante necessidade de agradar aos outros, é um caminho árduo, mas recompensador. O príncipe, com sua astúcia, nos ensina que a vida não é sobre agradar, mas sobre entender as leis não ditas que regem nossas relações e como podemos usá-las para criar uma vida de maior significado e realização. A verdadeira liberdade está em saber quem somos e viver conforme isso, sem medo de perder a aprovação dos outros. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos sobre psicologia, filosofia e autoconhecimento. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião sobre as ideias de Maquiavel e como elas se aplicam à sua vida. Até o próximo vídeo.